Então fala você que se conecta comigo para mais um vídeo aqui no canal. Sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Antes eu peço para que você se inscreva no canal, deixe aí o seu like, acione o sino de notificações e faça parte aqui dessa nova história da gente falar do nosso Vasco, beleza? Vou falar sobre a dívida com a CBF, vou falar sobre a dívida com a Ferj, vamos falar sobre o Sampaoli, treinador que está no Rio de Janeiro e tem casa aqui no Rio de Janeiro. Vamos lá. Começando aqui com o assunto da Ferj, né? O Vasco tem uma dívida com a Ferj de 6,8 milhões de reais. Eu já adianto para vocês, o Vasco tem uma reunião hoje com a Ferj e já adianto para vocês, o Vasco não vai ter dificuldade para negociar essa dívida, não. O presidente Jorge Salgado, junto com toda a comissão do Vasco, vai se reunir na Ferj e vai conseguir chegar a um denominador e vai conseguir resolver parcelando ou, enfim, pagando à vista essa dívida com a Ferj. Falaram assim ontem. Mas e a CBF? Vamos entrar logo no segundo assunto, porque enfim, assunto de dívida é uma só, é um só, na verdade, né? Ué, é mais fácil ainda com a CBF, porque o Vasco, que assim, se eles brecarem o Vasco que dá lucro para essas entidades, né? Tanto a Ferj quanto a CBF. Então, deixando muito em paz aqui os torcedores, ontem conversei com muitas pessoas, muito em paz mesmo. Daqui a pouco, de hoje para amanhã aí, vocês vão ver que o Vasco não terá nenhum tipo de dificuldade para equacionar e resolver essas dívidas. Gente, quando nós falamos sobre a SAF, era exatamente por isso, porque o Vasco devia demais. O Vasco respirava mesmo por aparelhos. E não só o Vasco não, tá? Não é só o Vasco não. Todos os clubes do Brasil, inclusive o Flamengo, nosso maior rival. Adianta as cotas de TV, adianta a cota de patrocínio da Ferj, da CBF, é a mesma coisa. Esse tipo de adiantamento é normal entre os clubes. Normal. Mas o Botafogo teve que pagar. O Botafogo tinha uma dívida menor, porque a receita do Botafogo é menor do que a do Vasco. Não estou desmerecendo o Botafogo de maneira alguma, mas a receita é menor, então a dívida é menor. Daí você entra com um aporte financeiro maior, se você não aprovar, você não recebe. Se você não chegar num denominador junto comigo aqui, é tão fácil, é uma conta tão fácil, gente. Você faz esse tipo de conta dentro de casa. Né? Vou repetir aqui, o Flamengo tinha dívida com a moça que vendia salgadinho na esquina. Foi motivo de risada aí num programa, não lembro qual foi. Aí o presidente lá, o Bandeira de Melo, foi perguntado, então na época, acho que foi, se eu não me engano, foi o Dieguinho que fez do Futebolaço, fez essa pergunta no podcast para ele. Ele realmente, o Flamengo devia muito. E o potencial do Vasco é tão grande quanto do Flamengo para sair dessa situação. E agora que conseguimos a SAF, tem muita gente eu estou falando isso aqui porque tem muita gente tentando botar água, mas não vou conseguir, porque o Vasco está corrigindo todas essas rotas, está corrigindo todas essas dívidas, tendo que pagar, o que é legal, o Vasco está pagando. Mas o Max Lopes cobrou, tá pago. Mas fulano cobrou, pronto, tá pago. A Ferj cobrou, tá bom, tá pago. A CBF, a mesma coisa. É assim que funciona. Tem que pagar mesmo. Tem que andar em dia. Então, isso é muito legal, tá? E que hoje ainda prometo mais informações falando sobre dívidas, dando a boa notícia para você aqui. A SAF já seguiu, não está seguindo não, já seguiu. E você, torcedor vascaíno, que apoia, que gosta da SAF, vamos juntos, porque ninguém vai conseguir atormentar a vida do nosso clube, não. E vou repetir aqui, eles não podem comemorar caso o Vasco vença os títulos. Caso o Vasco, enfim, conquiste as campeonatos e tudo mais. Não podem, porque eles não estão apoiando, estão causando, estão batendo o tempo inteiro. Então não vem de blá 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 depois com a gente, não. Entrando no assunto Jorge Sampaoli. Bom, ontem foi noticiado pelo Globo, né? O jornal Globo e também o jornal Dia. O Jorge Sampaoli tem uma casa no Rio de Janeiro, e ele está no Rio de Janeiro passando alguns dias, e isso animou demais a torcida do Vasco, né? A torcida do Vasco, tanto que eu sou torcedor do Vasco também, assim como você. Ontem eu coloquei no Twitter, alô Sampaoli, vem pro Vasco, não sei o quê, alô Vasco, marquei o Vasco no Twitter.
Porque acho, primeiro ponto, é um grande treinador, é um treinador enérgico, é um treinador com um estilo de jogo totalmente diferente, né? É um cara, tudo bem, é um cara que gosta de ter a posse de bola, mas aí vai passar, tudo passa por onde? Pelo planejamento. Já estamos chegando no final da Série B, com aquela certeza que o Vasco vai classificar para a Série A do Campeonato Brasileiro. E aí o mundo vascaíno, do torcedor vascaíno, vai mudar, né? A cabeça muda. Por quê? Olha, gente, time novo, elenco para disputar campeonatos e tudo mais, né? Então você ter um treinador à altura do Jorge Sampaoli, que conhece o Brasil, conhece o Rio de Janeiro, sabe como funcionam as coisas por aqui, você começa a pensar grande. É o que faltou para o Vasco durante muitos anos, pensar grande. Eu preciso de um jogador grande para ter uma conquista grande, eu tenho uma receita grande, eu tenho como pagar, né? Então, quando você começa a conquistar, você gera a receita. Quando você começa a avançar nos campeonatos, você começa a gerar receita. E faltou muito esse tipo de pensamento para o Vasco, na minha opinião. Então o Vasco sempre pensando em aposta, aposta no jogador A, aposta no jogador B, e o Vasco sempre se lascando com isso tudo, né? Então, dessa vez, a questão mudou. Agora o clube, o departamento de futebol, as pessoas, o Paulo Brax, junto com o Salgado, o Osório, as outras pessoas, o Duque Estrada, entenderam o seguinte: olha, se a gente não pensar grande daqui para frente, a vaca vai pro brejo. Então tem que, enfim, antes que a onça beba água, vamos trazer pessoas boas para dentro do clube. Boas que eu digo, bons profissionais. Não pode demorar tanto para fazer escolhas, né? Então, segue aí também um start aí para a diretoria do Vasco. Não demore tanto para negociar com um treinador grande. Mostra o projeto para eles. Ó, o projeto é esse. O projeto é de retornar, voltar, conquistar títulos. Porque esse é o Vasco. Essa é a história do Vasco, né? Então, galera, os assuntos são bons. Ontem nós tivemos aí rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Sport venceu. Enfim, agora está a 5 pontos do Vasco, diminuiu mais um ponto. Essa situação começa a preocupar, porque o Vasco enfrenta o Bahia, o jogo é difícil na Bahia, mas com a fé, né, na vitória, enfim, no empenho desses jogadores, no empenho do Emílio Faro, toda a energia positiva para esses jogadores e para o Emílio, para que a gente saia dessa situação tão delicada que estamos vivendo, né, numa Série B de Campeonato Brasileiro. Não merecemos isso. A torcida não merece isso. A torcida não merece tantas coisas ruins ao mesmo tempo. Tá certo, torcedor? Então, é isso. Dívida com a FERJ, dívida com a CBF e Jorge Sampaoli. 3 assuntos, na minha opinião, muito importantes e que o Vasco está juntando aí. E em breve, boas notícias aqui no canal. Não deixe de se inscrever, não deixe de deixar o like, não deixe de compartilhar e vamos juntos, porque aqui é Vasco. Um beijo e saudações vascaínas.